Os anos 90 formam um período muito importante de transição e inovação no mundo todo quando o assunto é tecnologia, principalmente quando estamos no país de onde muitas dessas tecnologias vieram, o Japão. Acho que podemos dizer que ali e naquela época o mundo terminava de se globalizar por completo para as pessoas. A tecnologia veio se tornando cada vez mais acessível, cada vez mais próxima do grande público. Máquina fotográfica, telefone fixo, videogame, videocassete, celular, internet, fax, todas essas e outras tecnologias revolucionaram completamente então a maneira como as pessoas viviam, trabalhavam, se comunicavam, se divertiam. E com elas também vieram algumas lendas urbanas. Máquinas fotográficas eram capazes de capturar imagens de fantasmas ou coisas que os olhos não conseguem enxergar. O ruído estático daquelas TVs antigas por causa de queda de sinal, na verdade acontecia pela presença de um espírito por perto. Se você ligasse para tal número com seu telefone meia-noite, quem atenderia seria um demônio. Gente, a tecnologia sempre avança causando efeitos colaterais, não tem jeito. Hoje em dia, por exemplo, estamos debatendo a ética e o valor da arte por causa de inteligência artificial, a dependência, o vício das pessoas em celular, como as máquinas tiram empregos de milhões ou bilhões de pessoas, gente compartilhando coisa hedionda em Discord, WhatsApp e Telegram. Isso tudo, infelizmente, não é lenda urbana, mas foi calcado em cima dessas lendas urbanas dos anos 90 envolvendo tecnologia, e com essa discussão contextual dos danos que a tecnologia pode causar na sociedade, que em 1998 tivemos um dos melhores, um dos mais importantes, um dos mais icônicos filmes de terror já feitos. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos abordar Ringo, não apenas um ótimo filme, mas como eu disse, um filme importante, porque ele foi tão bom que abriu as portas para o que hoje chamamos de J-Horror Boom, aquela explosão de ótimos filmes japoneses que foram feitos na virada do século. Fim dos anos 90 e início dos anos 2000, Dark Water, Pulse, Ju-On, todos vieram no rastro de Ringo. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que já estão dando suporte para o canal lá no Apoia-se. Quando eu e a Roberta terminarmos de organizar as coisas por aqui, a gente vai criar um grupo no Zap para os apoiadores votarem nas próximas obras a serem abordadas, e o plano é da gente falar de não apenas filme, mas também livro, mangá, games, enfim. Eu falo mais disso no final do vídeo, ok? Agora bora lá. O filme é uma adaptação de um livro homônimo e que, pasmem, nunca foi traduzido para nossa língua. Alô, Pipoca e Nanquim, vocês podiam fazer mais esse milagre aí pra gente, hein? Tanto no livro quanto no filme, e isso é uma coisa muito importante de se destacar, vamos ter essa abordagem da potencial ameaça que cada evolução tecnológica traz, mesmo que de forma não intencional. Com uma faca, você cozinha para matar a fome de alguém ou mata alguém. Com uma pedra, você constrói ou destrói uma casa. O Discord e o WhatsApp deveriam servir para simples trocas de mensagens, facilitar a comunicação, mas tem gente que usa para cometer crimes. Em Ringo, uma simples fita cassete se torna o instrumento pelo qual uma maldição se propaga. Antes da gente pular, enfim, então, na história e nos conceitos do filme, eu queria observar só mais uma coisa muito interessante, que é o design da Sadako. E eu duvido muito a essas alturas que alguém não conheça a Sadako. Olha só, se estamos falando de tecnologia, de futuro, de avanço, também estamos falando de passado. Estamos aqui o tempo todo até agora falando de modernidade, tecnologia, inovação, mas a Sadako é uma clássica, sem tirar nem pôr, Yurei, ou mais especificamente ainda, Onryo, e se eu estiver pronunciando errado aqui, perdão, eu não sei falar japonês. Dentro do antigo folclore japonês existem os Yurei, são fantasmas de pessoas que ainda têm algum assunto pendente com o mundo físico. E existe uma categoria mais específica de Yurei, que são os Onryo. Onryo são fantasmas que buscam incessantemente, de maneira descontrolada,
por vingança. Vingança por tragédias e injustiças passadas. Então você que joga aí DBD de Sadako, assim como eu, tá aí a explicação do termo que aparece lá. Enfim, a Sadako é um clássico espírito folclórico antigo se manifestando através de novas tecnologias, TV, fita cassete, telefone. E esse choque do antigo com o contemporâneo tem tudo a ver, conversa muito bem com toda essa temática e com o conceito do filme, como veremos a seguir. O filme inicia com a jovem Tomoko recebendo a visita de uma amiga em sua casa. As duas estão conversando sobre uma suposta lenda urbana de uma fita amaldiçoada, que depois que você assiste, uma garota liga pra você e diz que você vai morrer em 7 dias. E aqui já vem a primeira sacada do filme. Como as pessoas assistiam filmes nessa época? Ou você iria no cinema, ou você alugaria a fita e levaria para casa para assistir. De qualquer maneira, das duas formas, o filme faz um pacto não dito com o público. Você pegou a fita e levou para casa, ou não, mas de qualquer jeito você assistiria o vídeo amaldiçoado mais pra frente no filme no caso. Enfim, as garotas estão lá conversando, existe uma fita, você assiste, alguém te liga e diz que você vai morrer em 7 dias, uma lenda urbana. Acontece que Tomoko de fato assistiu uma fita esquisita há 7 dias atrás e recebeu o telefonema estranho. Ela mesma não sabe se brinca ou se leva o papo a sério, parece não acreditar, mas ao mesmo tempo tá com o pé atrás, tá com aquele medo, sabe? Vai que seja verdade. E então, no final da cena, quando sua amiga se ausenta para ir ao banheiro, vemos Tomoko morrer muito espantada depois de ver alguma coisa. O filme então finalmente vai nos apresentar a protagonista, Reiko Asakawa, uma jornalista que está investigando exatamente essa lenda urbana. Ela está ali entrevistando algumas estudantes e nessa cena é interessante observar como cada uma das garotas dá um relato diferente, informações diferentes. Afinal de contas, geralmente é assim que uma lenda urbana funciona mesmo, tem várias versões, é contada de várias formas diferentes. E uma das estudantes conta que ficou sabendo que uma garota assistiu a fita com um namorado e 7 dias depois, que na verdade era a noite passada, os dois morreram juntos subitamente dentro de um carro em que estavam. Após isso, já em seu trabalho, Reiko vê no jornal que ainda seria impresso para o público que um casal foi encontrado morto dentro de um carro, coincidindo com a história contada pela garota. Vemos depois ela se arrumando junto do seu filho Yuichi para ir ao velório de sua sobrinha. E nesse velório descobrimos que sua sobrinha é ninguém menos que Tomoko, a jovem que morreu subitamente no começo do filme. Lá, ela encontra as amigas de Tomoko e em uma conversa descobre que o casal de namorados no carro, sua sobrinha e mais um amigo morreram todos no mesmo dia, de forma súbita, sem explicação e com mais um fator em comum. Os 4 haviam assistido uma fita esquisita numa viagem que fizeram juntos 7 dias atrás para a cidade de Izu. Intrigada e com um pouco de investigação, Reiko chega nas fotos que foram tiradas durante essa viagem do grupo. Ela nota que em algumas fotos os rostos de todos eles estavam distorcidos, máquinas fotográficas sendo capazes de capturar coisas que os nossos olhos não são, mais um detalhe do horror tecnológico. E com essas fotos, ela também consegue descobrir onde exatamente eles estavam na cidade de Izu e parte para lá para investigar o caso. Ao chegar na cabana do resort, onde os 4 se hospedaram, Reiko também consegue encontrar a maldita fita e ela assiste. O conteúdo da fita é muito enigmático, são vários vídeos aleatórios, aparentemente sem conexão, sem uma ordem e inicialmente sem lógica nenhuma. Vemos uma mulher penteando seus cabelos, pessoas agonizando e se arrastando pelo chão, palavras embaralhadas e por aí vai. A última imagem é a de um poço. Eu vou falar mais do conteúdo da fita num momento mais oportuno, mais pra frente aqui no vídeo. O que precisa ficar claro agora é que aquele vídeo não parece natural. É surreal, esquisito. Tem um olho com algo escrito dentro, tem palavras que se mexem num papel.
um homem com a cabeça coberta apontando para algo fora da tela. Enfim, após assistir, imediatamente a mulher vê uma aparição pelo reflexo da tela da televisão e então recebe a terrível ligação telefônica. Nós não escutamos nada da ligação, mas sabemos muito bem do que se trata. Reiko agora está amaldiçoada e vai morrer em 7 dias. Eu não sei se vocês perceberam, mas a maldição veio cada vez mais se aproximando de Reiko, antes mesmo dela ser amaldiçoada. No começo do filme, vemos uma garota qualquer comentando sobre um rumor bobo. Depois, Reiko está ouvindo falar sobre o caso acontecendo com pessoas estranhas. E então ela descobre um caso em sua família. E finalmente, a coisa chega nela mesma. E agora, você aí que tá me assistindo, você conseguiu fazer um paralelo disso com alguma coisa que aconteceu com você? Porque eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui passou por algo parecido. Em 2020, era só o rumor de um vírus que estava se espalhando na China. Depois chegou ao Brasil, chegou no seu estado, chegou na sua cidade. E sabe-se lá como essa história terminou para você. Do fundo do meu coração, eu espero que bem. E esse vírus só se espalhou na velocidade que se espalhou pelo mundo inteiro por causa da globalização. Eu vou deixar isso aqui plantado porque esse é um conceito que vai ficar cada vez mais claro no decorrer do nosso vídeo. Seguindo então, Reiko pega a fita e vai embora. Chegando em casa, ela vai pedir a ajuda de seu ex-marido e pai de seu filho, Ryuji. Aqui vemos uma cena muito esquisita. Apesar do cara ser pai do menino, Ryuji nem o cumprimenta quando o encontra no caminho para a casa de Reiko. E para piorar, essa criança está indo sozinha para a escola no meio de um temporal. Tem um detalhe muito sutil nesse núcleo familiar de Reiko, Ryuji e Yoichi. Yoichi é um menino introspectivo e mesmo novo, mesmo sendo uma criança, já tem responsabilidades de um adulto. Ele vai para a escola sozinho, ele fica em casa na maior parte do tempo sozinho, prepara sua comida sozinho, etc. A cena em que Yoichi vai para a escola sozinho na chuva, enquanto seu pai ignora sua presença, nem mesmo o cumprimentando, joga na nossa cara uma dinâmica familiar quebrada. Reiko é uma mãe solteira e que trabalha como jornalista. Ela tem dificuldades em conciliar suas responsabilidades profissionais e familiares por ser mãe solo e ter uma dupla jornada de trabalho, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa com o seu filho, que acaba não tendo a atenção que precisa. Ryuji, o pai de Yoichi, por outro lado, seguiu a sua vida como se não tivesse responsabilidades. Ele é um pai completamente ausente, completamente desengajado, a ponto de nem falar com o seu filho. Em uma cena mais pra frente, ele fala abertamente que foi um erro eles terem um menino. Aqui pra mim nem cabe discussão, é uma clara crítica no filme à ausência paterna e à falha dos homens em compartilhar as responsabilidades parentais. O filme ainda nos dá espaço para interpretar que Ryuji pode ter um caso com uma de suas alunas da universidade. É bastante subliminar, mas está lá. E é algo que acontece muito na vida real, toda essa situação. No livro, o protagonista é um homem, da mesma forma ausente com sua família. No filme, tendo uma protagonista mulher, temos elementos a mais para serem discutidos dentro do mesmo assunto, que é a dupla jornada de trabalho da mulher e a falta de equilíbrio que existe entre os cuidados na paternidade e na maternidade. Essa última geralmente é muito maior. E como todo esse filme se trata não unicamente, mas também sobre família, como vamos ver no plot da Sadako, isso aqui é muito bem encaixado, muito bom.
E não é como se Ryuji fosse um completo vilão, tá pessoal? Muito pelo contrário, talvez nenhum dos dois sequer enxerguem o quanto essa situação tá errada. É tudo muito complexo, assim como na vida real. Voltando ao enredo, Reiko explica a situação e mostra a fita a Ryuji. Ela faz uma cópia e dá para o homem também ajudar na investigação. Ryuji assiste essa cópia, também ficando amaldiçoado, para poder ajudar Reiko no caso. Os dois vão buscar ali, então, pistas dentro do vídeo da fita para poderem seguir em frente. Agora sim, vamos falar um pouco sobre o conteúdo dessa fita. O vídeo da fita, num contexto geral, tem 3 propósitos. O primeiro é dar pistas para os personagens seguirem a investigação. O segundo é parecer sobrenatural para os personagens e para nós. E terceiro, nos causar medo, ou no mínimo estranheza. E os 3 propósitos são cumpridos. Um detalhe que mostra isso muito bem é quando Reiko percebe que a câmera que gravou o vídeo daquele ângulo, de frente para um espelho, deveria aparecer, mas não existe câmera, aquilo não foi gravado por um aparelho, aquilo é uma manifestação sobrenatural, são como visões, é o remorso, o rancor de Sadako se manifestando e amaldiçoando a fita. Já o conteúdo da fita, o vídeo em si, também é muito esquisito. Como eu disse antes, um olho com algo escrito dentro, palavras dançando no papel, é tudo muito surreal. Cada uma daquelas cenas ali, no final das contas, vai fazer sentido no filme, mas ainda assim, não é daquele jeito que as coisas funcionam. E ao assistir isso, ainda por cima, várias dessas cenas de uma vez, parece que o nosso cérebro simplesmente não sabe o que fazer com essa informação. É como se fosse um vale da estranheza em formato de vídeo, entendem? Tem um tom antinatural, afinal, não é natural, não é desse mundo. Com mais pesquisas e investigações, os dois descobrem que o dialeto usado nas imagens e num áudio é o dialeto local de uma ilha lá do Japão, a ilha vulcânica de Oshima. Sendo assim, o local é provavelmente a origem de toda essa história e é para lá que eles vão. Reiko e Ryuji decidem deixar Yoichi sob os cuidados de seu avô para fazer essa viagem. Já na casa do avô, antes de partir, a mãe flagra o filho assistindo a fita. E agora pai e mãe vão ficar mais empenhados ainda, mais desesperados ainda para resolver todo esse caso para salvar seu filho. Eu não citei nada disso até agora, mas durante o filme vamos tendo algumas pistas de que Ryuji tem poderes paranormais. Na ilha passamos a ter certeza disso. Pode parecer muito avulso aqui no nosso vídeo, mas na verdade não é. Primeiro porque tivemos essas pistas e segundo porque é estabelecido no filme, principalmente agora, que médiums, pessoas com habilidades psíquicas, existem lá nesse universo. Inclusive, esse é o plot de toda a história da fita e da maldição. Vamos lá. Lá na ilha de Oshima, através de um antigo morador, através dos poderes de Ryuji e através de algumas informações que ele e Reiko já tinham, finalmente entendemos toda a história de Shizuko Yamamura, a mulher que aparece na fita penteando seus cabelos. Essa mulher ganhou uma certa notoriedade ali na ilha onde morava após prever uma erupção do vulcão que existe lá na ilha. Ela também atraiu a atenção de um homem conhecido como Dr. Ikuma, um pesquisador de fenômenos paranormais. Os dois iriam se envolver profissionalmente e também teriam um caso. Não fica muito claro se Ikuma assumiu a mulher, se ela era uma amante dele, mas enfim. Consequentemente, o Dr. Ikuma se torna o padrasto de Sadako Yamamura. Sadako Yamamura é a filha de Shizuko. A garota herdou as habilidades sobrenaturais da mãe, porém num nível muito mais potente, chegando até a ser perigoso. A menina, por ser tão diferente, cresce isolada e incompreendida, a não ser por sua mãe.
Com isso, o Dr. Ikuma tentou explorar e talvez até controlar as habilidades de Shizuko e também de Sadako. Talvez tenha até tentado ganhar fama com isso. Um desses eventos em específico foi catastrófico. Ikuma queria que Shizuko demonstrasse publicamente os seus poderes e organizou um evento para isso, cheio de personalidades, pesquisadores e repórteres. Mas aquelas pessoas não acreditaram nas adivinhações e a mãe foi ridicularizada e acusada de charlatanismo. Nesse mesmo evento, e talvez pela primeira vez, Sadako mata uma das pessoas ali presentes que estava debochando e até mesmo insultando a sua mãe. E ela consegue fazer isso com a sua mera vontade. Posteriormente a esse episódio muito degradante para a mãe de Sadako, ela entra numa depressão profunda e se suicida se jogando dentro do vulcão. Após o suicídio de sua mãe, Sadako é levada embora da ilha pelo Dr. Ikuma. A pergunta agora é: pra onde? O que responde isso é uma das pontas soltas até aqui. Ryuji não recebeu uma ligação após assistir a fita, assim como Reiko ou o grupo dos 4 jovens. A ligação só aconteceu com quem assistiu a fita na cabana em Izu. Então é pra lá que os dois seguem. Embaixo da cabana, Reiko e Ryuji encontram um poço fechado no porão. Mais uma vez, através das visões psíquicas de Ryuji, descobrimos que o Dr. Ikuma golpeou e empurrou a garota ainda viva dentro daquele poço. Aqui entendemos então de onde vem toda a raiva de Sadako. Ela foi golpeada, jogada dentro de um poço escuro e trancada lá dentro por uma pedra, machucada, mas ainda viva. Ela tentou por várias vezes escalar no escuro as paredes do poço e foi assim que perdeu todas as suas unhas. Porém, não teve jeito. Essa foi a triste morte da garota, que viva já podia ser perigosa, que dirá agora sendo uma Onryo. Usando baldes e uma corda, Reiko e Ryuji então começam a drenar a água de dentro do poço, na tentativa de assim libertar a alma de Sadako ou algo do tipo, porque eles não entendem como, mas estão tentando quebrar a maldição de algum jeito. No final, Reiko consegue encontrar o corpo da criança e a abraça, demonstrando apesar de tudo um certo afeto, uma empatia por sua história desvendada. Ali, o prazo de 7 dias de Reiko passa, deixando claro que de alguma forma a maldição dela havia sido quebrada. Aliviados, todos voltam para casa, crendo que até o pequeno Yuichi estaria a salvo. No dia seguinte, tudo parecia ter voltado ao normal. Porém, esse dia seguinte seria o último dia do prazo de Ryuji. De repente, sua TV liga sozinha, mostrando o poço no final da fita. Aqui temos então a cena mais icônica do filme e, sem sombra de dúvidas, uma das mais icônicas de todos os filmes de terror de todos os tempos. E por que essa cena é tão impactante, tão forte, tão potente no filme? Parece que esse filme foi todo construído para no final resultar nessa cena. O filme vem escalando devagar de acordo com a investigação. Sadako vem se aproximando cada vez mais, não só por causa daquele conceito explicado antes, mas também por estarmos descobrindo coisas sobre ela. Ela está se aproximando, mas ainda não chegou. A não ser por Tomoko, a garota que morre bem no início, não vemos ela fazendo mais nenhuma vítima durante o filme. Reiko seria a próxima a morrer, mas a maldição foi quebrada. A vilã só chega de fato no final, anunciando um plot twist muito forte. Não, a maldição não acabou. Eu não tô nem aí se abraçaram o meu esqueleto no poço. Eu sou vingativo, eu vou tocar o terror mesmo. Resumindo tudo o que eu quero dizer até aqui, Sadako só aparece uma vez no filme inteiro, mas ela chega com os 2 pés na porta e rouba a cena.
Que personagem, cara! Foi tudo tão bem construído que essa sua única manifestação que podemos ver no filme foi o suficiente para tornar ela um ícone. Nós não ouvimos a sua voz em nenhum momento do filme, nós não vemos o seu rosto, nós passamos o filme inteiro querendo saber mais sobre ela, querendo saber por que e como as pessoas morrem. E é só no final que o filme nos entrega isso. Entrega, mas não tudo. O máximo que vamos ver do rosto de Sadako, por exemplo, é um de seus olhos, julgando, punindo, apavorando, matando. Em completo contraste com o remake americano. Eu imagino que todos vocês saibam, né, que esse filme tem um remake hollywoodiano que é O Chamado. E lá a aparência de Samara é sim exposta. E não é nem um pouco impactante apesar da tentativa. É só uma maquiagem qualquer, sabe? Ficou muito barato. E olha só, em Ringo nós temos essa exposição limitada de Sadako, que mantém muito mistério e isso ajuda muito na atmosfera proposta para a obra. Mas eu não tô querendo dizer que essa é a única forma de se fazer as coisas. Eu vou pegar o melhor exemplo possível para isso. O Exorcista. O Exorcista aposta completamente no caminho contrário. Desde o começo da possessão, a câmera fica na cara de Regan mesmo e a gente vê tudo. Aquilo é para impactar visualmente, mas a personagem tem personalidade, as cenas são boas, as falas são boas, coisa que O Chamado americano também não tem. Mas enfim, esse filme americano não é inferior só porque mostra a cara da garota. A atmosfera do filme é completamente perdida e por aí vai. Eu sinceramente não vejo motivo para recomendar esse filme para ninguém. É só uma cópia barata de um filme original e muito melhor em tudo. Mas vamos lá, então, a maldição não acabou? Se não acabou, por que Reiko não morreu, apenas Ryuji? Reiko conseguiu quebrar a sua maldição, mas a maldição não acabou para outras pessoas. E então, afinal de contas, o que Reiko fez que Ryuji e os outros não fizeram? É a mesma pergunta que ela mesma se faz. Guiada por uma aparição, Reiko percebe que, sem querer, encontrou uma maneira de sobreviver à maldição. Copiar a fita e mostrar para outra pessoa. Foi o que ela fez com Ryuji. E é com esse pequeno detalhe que esse filme se torna genial. Genial de verdade, no sentido literal da palavra. E a gente pode fechar todo esse papo sobre tecnologia dentro do filme. Gente, hoje em dia nós estamos num mundo completamente globalizado e num tempo pós-pandemia. Então talvez seja até mais fácil para mim explicar esse ponto de interesse no filme. O ponto do qual estou falando é: para se livrar da maldição, você precisa copiar a fita e passar ela para outra pessoa. A metáfora está então no fato de que a maldição está se espalhando feito um vírus. A maldição se espalha, ela é replicada e disseminada, assim como uma informação graças à tecnologia. Da mesma forma que uma fake news, por exemplo, você copia e cola, você encaminha, você compartilha. Tudo isso graças à globalização. E aí vamos lá, eu não sou maluco de dizer que tecnologia é ruim, e eu tenho certeza que a mensagem que o filme quer passar também não é essa. O filme, de maneira muito sutil, abre todo esse contexto, e com esse contexto aberto, dá pra gente ir tão longe, gente. Mas tão longe. Enquanto a gente pesquisava e juntava ideias aqui para montar esse vídeo, a Roberta me mostrou, por exemplo, um curta-metragem brasileiro chamado Ilha das Flores. Ilha das Flores foi dirigido por Jorge Furtado em 1989 e, falando de maneira muito grossa e resumida, o tema principal é globalização. Como o dinheiro vai e vem, como produtos vêm e vão, tudo está ligado e conectado. Somos seres pensantes que construíram estradas e demos nomes e valores para as coisas e blá blá blá. Chegamos então na Ilha das Flores. Que lugar é esse? É um lugar que não tem flor nenhuma, mas tem muito lixo. É um lixão com vários moradores.
lá tem o dono do lugar. O dono do lugar tem porcos e funcionários. Sempre que o lixo chega, os funcionários reviram tudo para separar a comida que é boa para os porcos. É só depois do melhor lixo ser separado para os porcos que as porteiras se abrem para os moradores também poderem revirar o lixo para separar a comida para si. Ilha das Flores é muito polêmico, e não só por causa do conteúdo de dentro do curta-metragem, não só por causa do tema abordado. Depois do curta ser lançado, os moradores começaram a sofrer preconceito de quem estava em volta, quem morava lá, mas trabalhava fora, foi demitido, enfim, o que era ruim ficou pior ainda. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui duvida que exista gente revirando lixo para comer ou passando fome. Essa é a mensagem. A lição mais direta e reta possível que podemos tirar disso é que a globalização é vendida com um discurso de inclusão, crescimento econômico, intercâmbio cultural e, não vamos mentir, tudo isso é ótimo, maravilhoso, mas o principal foi deixado de lado. O ser humano, o que importa no final das contas, é dinheiro e só. Vamos ser francos aqui, é muito maneiro ver um foguete pousando em pé. Mas não tem argumento contra quem diz que antes de ir para Marte, a gente deveria matar a fome de quem já está aqui vivendo. Enfim, fake news, a velocidade com que um vírus se espalha, pessoas se suicidando por causa de notícias falsas, compartilhamento de vídeos hediondos, criminosos em aplicativos de mensagem, o grande problema da Ilha das Flores, ou o espírito vingativo de uma garota japonesa. Todos esses são problemas da globalização. Repito que a tecnologia não é ruim, mas esses são problemas e eles não são problemas pequenos. Para encerrar então, voltando ao filme, Reiko, ao entender que para quebrar a maldição, a pessoa amaldiçoada precisa fazer uma cópia da fita e passar ela para outra pessoa, percebe que seu filho, nesse caso, também não estava a salvo. Muito triste, enquanto dirige em direção da casa de seu pai, que estava tomando conta de Yoichi, Reiko faz uma ligação para ele e diz que precisa de um favor. Algumas coisas legais que eu acho que valem a pena ser ditas antes de encerrar o vídeo. Primeiro, a interpretação do título. Ringu vem de ring em inglês, que significa anel. Não aparece nenhum anel no filme, eu acho que a palavra anel nem é citada. Mas, de acordo com o formato de um anel, nós temos a relação com a visão que Sadako tinha de dentro do poço. Isso até que fica explícito. E algo mais sutil é o formato cíclico que um anel tem, um formato que não tem fim, assim como a maldição nunca vai ter, porque ela continua se espalhando. Segundo, eu acho que mesmo que tirássemos todas essas metáforas e alegorias do filme, ainda assim ele seria muito bom, porque a atmosfera do filme é muito forte. Os efeitos sonoros ou o silêncio que o filme impõe nos momentos certos, a fotografia do filme, parece que o mundo exterior está sempre nebuloso, chuvoso, molhado feito poço, desbotado, como se tudo fosse mórbido e úmido, contaminado pela fita. Bom, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu acho que eu não preciso nem dizer o quão trabalhoso é fazer um vídeo desse, mas é o tipo de vídeo que eu sempre quis fazer de verdade aqui no YouTube. Falando honestamente com vocês, eu sei que não é um conteúdo viral, não vai me trazer grandes retornos financeiros, mas é o que eu gosto de fazer. E se você gosta de assistir, por favor, se você quiser e puder, claro, apoie o canal. Essa é a única forma de fazer isso dar certo. Eu não conversei direito com vocês ainda sobre isso, ainda está nos planos, mas eu pretendo fazer essa análise aprofundada, não só de filme, mas também de jogos, de livros, de mangás, e às vezes vai até rolar um vídeo de história ou aqueles mais à moda antiga também. Enfim, conto com a ajuda de vocês. Como eu disse no começo do vídeo, eu e a Roberta ainda estamos nos organizando, mas já a gente cria um grupo no Zap e as coisas vão acontecendo. Vai ser bem legal. É isso, mais uma vez, obrigado para você que assistiu até aqui, fui e até o próximo vídeo.